76 dias sozinho no oceano. Ninguém ouviu seus gritos. História real. Essa é uma história real. Não é ficção, não é lenda, não é exagero. Um homem comum enfrentou o pior cenário que um ser humano pode imaginar. 76 dias sozinho no meio do oceano, à deriva, completamente vulnerável, com nada além de uma jangada improvisada, o sol escaldante e a esperança por um milagre. Ele estava perdido entre o céu e o mar, onde ninguém poderia ouvir seus gritos e onde o silêncio era mais cruel que qualquer tempestade. Essa não é apenas uma história de sobrevivência. É uma jornada brutal contra a fome, a sede, os tubarões e principalmente contra o medo. O medo de nunca mais ver a terra firme. O medo de morrer esquecido no azul infinito. Você vai conhecer agora, em detalhes, como esse homem enfrentou a morte todos os dias, por mais de 2 meses. O que ele viu, o que sentiu, o que pensou e o que fez para manter a sanidade mesmo quando tudo indicava que o fim era inevitável. Baseado em fatos reais, esse relato vai te levar até os limites do corpo humano, da mente e do espírito. Prepare-se para entrar numa das histórias mais impressionantes de todos os tempos. Respire fundo e venha descobrir como alguém pode vencer o oceano quando tudo está contra ele. No meio do Oceano Atlântico, com nada além de água até onde a vista alcança, um homem flutua sozinho em um bote inflável do tamanho de um caixão. Stephen Callahan havia partido em uma travessia solo do Atlântico, buscando um desafio, uma conexão com algo maior, mas o que encontrou foi o caos absoluto. 7 dias após zarpar, seu veleiro foi atingido por uma tempestade brutal. A embarcação afundou lentamente durante a madrugada. Sem tempo para pensar, Callahan jogou o bote salva-vidas no mar e pulou. Com ele, apenas um saco de emergência com algumas latas de comida, um arpão de pesca e um desalinizador quebrado. Assim começava uma jornada que ninguém acreditaria ser possível. 76 dias à deriva, completamente sozinho, enfrentando fome, sede, alucinações, tubarões, queimaduras e o desespero de saber que ninguém estava vindo. Mas o que manteve Stephen vivo não foi sorte. Foi a mente. Uma mente treinada para resistir, mesmo quando o corpo dizia, é o fim. Nas primeiras horas à deriva, Stephen ainda acreditava que o resgate viria. O rádio não funcionava, mas ele mantinha o otimismo. Afinal, havia emitido um sinal de emergência. Só que os dias começaram a passar. Primeiro 3, depois 7. E então o 15º amanheceu, sem nenhum sinal de vida além do oceano e das gaivotas que sobrevoavam seu bote em busca de restos. A comida estava acabando. As latas de carne e frutas foram racionadas ao extremo, mas não durariam muito. A água doce, ainda mais escassa, vinha de um pequeno dessalinizador manual, um equipamento que ele mesmo adaptou, bombeando por horas para conseguir míseros goles. Durante o dia, o sol queimava a pele sem piedade. À noite, o frio cortava até os ossos. A cada novo amanhecer, Stephen anotava seus pensamentos num diário molhado, tentando manter a sanidade. A pergunta se repetia em sua mente. Será que hoje é o dia em que tudo acaba? E em seguida, outra ainda mais cruel. Será que isso já acabou e eu só não percebi? A fome logo se transformou em dor. O corpo de Stephen começou a consumir a si mesmo. Ele perdeu peso rapidamente, ficando pele e osso. Os músculos encolhiam, os olhos afundavam e as feridas causadas pelo sal e pelo atrito com o bote inflamavam sob o sol escaldante. Em certos momentos, ele não sabia se estava dormindo ou delirando. As alucinações vinham como sonhos lúcidos. Ouvia vozes, via barcos que nunca existiram. Conversava com pessoas que estavam a milhares de quilômetros de distância. Mas, mesmo à beira da loucura, sua mente ainda se agarrava a uma ideia simples: sobreviver.
Steven construiu pequenas rotinas para manter a sanidade. Ele pescava usando um arpão improvisado, e quando conseguia um peixe, celebrava como se tivesse vencido uma guerra. Comeu cru por dias. Inventou maneiras de aproveitar até os ossos. Desenvolveu estratégias para coletar água da chuva. Ele sabia que, se quisesse viver, precisava ser mais resistente que o próprio oceano. A batalha não era só física, era mental e era diária. Em um dos momentos mais críticos da jornada, Steven acordou com um barulho estranho. O bote tremia. Abaixo dele, sombras se moviam. Tubarões. 3, talvez 4, circulavam lentamente, atraídos pelos restos de peixe e pelo cheiro de sangue vindo das feridas abertas em suas pernas. Ele permaneceu imóvel, com o coração disparado, consciente de que qualquer movimento em falso poderia ser o fim. Os tubarões permaneceram por horas, como sentinelas da morte, girando ao redor de sua cápsula inflável. Naquele dia, Callahan entendeu que estava à mercê não só da natureza, mas do próprio destino. No entanto, algo dentro dele recusava a desistir. Ele se obrigou a manter o foco, a usar a dor como combustível, a transformar cada sensação em alerta. Não era só uma luta pela sobrevivência, era um processo de renascimento. Steven não era mais o aventureiro idealista que partira do porto semanas antes. Agora, era um homem que havia olhado a morte nos olhos e decidido continuar mesmo assim. Ele não queria apenas sobreviver, ele queria voltar diferente. Quando o sol nasceu nos 76 dias, Steven já não sabia mais distinguir esperança de ilusão. Seu corpo estava devastado, a pele em carne viva, os olhos semicerrados pela desidratação e a mente em um estado de exaustão que beirava o colapso. Mas naquele dia, algo mudou. No horizonte, uma silhueta se aproximava. Pequena no começo, foi ganhando forma aos poucos. Um barco de pesca. Steven usou o que restava de suas forças para acenar, gritar, fazer sinais com um espelho improvisado. E, pela primeira vez em 2 meses e meio, alguém respondeu. Ele havia sido encontrado por pescadores das ilhas do Caribe. Quando foi resgatado, pesava 25 quilos a menos. Mal conseguia falar. Mas estava vivo. Mais do que isso. Estava transformado. Steven Callahan escreveu um livro após o episódio. Deu palestras. Inspirou gerações. Mas o que mais impressionava não era sua sobrevivência. Era a maneira como sua mente resistiu onde quase todos teriam desmoronado. Ele não voltou o mesmo, porque ninguém sai igual depois de encarar o vazio e vencer. E se essa história te marcou, é porque lá no fundo você também já teve que lutar em silêncio. Talvez não no meio do oceano, mas preso em algum lugar onde ninguém podia te ouvir. Steven Callahan sobreviveu, mas ele também renasceu. E se você quer continuar descobrindo histórias reais como essa, que revelam até onde o ser humano pode ir quando tudo está contra ele, se inscreve agora no Fora do Mapa. Aqui, cada vídeo é um mergulho profundo na mente, na dor e na força daqueles que desafiaram o impossível e venceram. Ativa o sininho, porque quarta que vem tem mais uma história que o mundo tentou esquecer. Mas a gente vai te contar. Até a próxima.